Esta parábola que nós agora escutamos, ela é-nos muito familiar, todos nós a conhecemos, e ela aparece-nos na sequência das leituras da semana passada, do Evangelho, que o estamos a ler de uma forma assim mais contínua. É o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, em que Jesus insiste um bocadinho sobre os problemas que as riquezas e o dinheiro nos podem trazer. Na semana passada, Jesus dizia-nos que o dinheiro e as riquezas não são para acumular, sob o perigo de fazermos dele a nossa razão de viver ou um ídolo. O Evangelho terminava com aquela frase: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E hoje Jesus diz-nos que as nossas riquezas, os nossos bens, são para partilhar. Não são para acumular, são para partilhar. E continua-nos a ajudar também a primeira leitura do profeta Amós, que é o mesmo também da semana passada. Amós é o profeta mais antigo que nós conhecemos da Bíblia. Ele profetizou 800 anos antes de Cristo. Portanto, a sua mensagem tem 2800 anos. Ele era agricultor, ele não era letrado, não era um especialista em coisas religiosas, ele era agricultor, mas sentiu dentro dele um apelo de Deus para profetizar. E aqui é bom que nós, porque estamos a falar do primeiro profeta e porque a leitura hoje também se propicia a isso, o profeta não é aquele que, como os padres, dizem: bem, o que é que eu vou falar hoje na missa? Não é esse o sentido da profecia. A profecia é uma palavra de Deus, do qual o profeta é a voz. Portanto, o profeta o que diz é o que Deus lhe inspira. Muitas vezes até ouvimos dizer: vai dizer ao meu povo, vai dizer a Moisés, vai dizer. Portanto, o profeta não inventa as palavras. O profeta transmite uma mensagem de Deus. E esta primeira profecia de Amós, ela tem uma forte componente, uma dimensão social. Já na semana passada, o profeta Amós falava dos ricos que exploravam os pobres, do dinheiro dos ricos mal ganho à custa do suor e de escravizar os mais pobres. E hoje, hoje Amós diz-nos que estas pessoas mais ricas às vezes esquecem-se da realidade. Vivem numa realidade acima da realidade que nós devemos tocar. Não é? Fazia lembrar aquela, acho que era a rainha Antonieta na França, não é? Quando lhe foram dizer que o povo não tinha pão, ela diz: então deu-lhe brioches. Porque era a realidade dela. A realidade dela não era comer pão, era comer croissants, brioches. O povo não tem pão. Então deu-lhe brioches. Portanto, há pessoas que com as riquezas vivem num mundo que não se dão conta da realidade. E nós vemos isto no descalabro que é, como é que poucos têm muito e como muitos não têm quase nada. Então, isto leva-nos a concluir o quê? Que Deus se preocupa muito, não só com o amor que nós lhe prestamos, com a nossa adoração, mas também com a justiça que praticamos uns com os outros. O nosso Deus é um Deus de justiça. E a coisa que mais detesta são injustiças. Isso é a coisa que Deus mais detesta. É que sejamos injustos para com Ele e injustos para com o próximo. Injustos para com Ele, quando nós reconhecemos que as coisas vêm todas dEle e que lhe devemos dar graça e devemos ser filhos criados com amor e prestar-lhe amor. E a justiça entre nós, em cuidarmos uns dos outros, em nos preocuparmos uns com os outros, em tentar combater este abismo entre os que vivem num mundo e acham que esse é o único mundo que existe e não se dão conta da realidade que é bastante mais pobre e bastante mais triste do que aqueles podiam imaginar. Aliás, não quero fazer propaganda aos budistas, mas o Buda, o Siddhartha, dá-se conta da realidade quando sai a primeira vez do palácio. O pai não o deixava sair do palácio. Ele, com 17 anos, sai do palácio. E quando sai do palácio, depara-se com coisas que ele não sabia que existiam. A morte, o sofrimento. A morte, o sofrimento e a doença. E o que é que ele faz? Qual é o caminho dele? Sem Deus. Tentar superar-se. Chegar ao Nirvana. Mas não podemos fazer a publicidade, senão ainda para a semana estamos aqui metade e está tudo lá. Okay? Mas é isto, é só para percebermos.
Às vezes, a nossa condição de vida, o nosso estatuto está numa dimensão tal que não nos damos conta da realidade. Então, o nosso Deus é um Deus de justiça, ou seja, Ele quer que nós sejamos justos também nas nossas relações. Hoje, Amós lança uma espécie de maldição. Ai de vós, este ai na Bíblia é sempre maldição, é desgraçados de vocês que andam a fazer isto. Nós também temos isto nas bem-aventuranças, ai de vós os ricos, ai de vós os que agora andam a rir, ai de vós, são maldições, as bem-aventuranças e as maldições. E Amós lança uma palavra de maldição exatamente sobre estas pessoas que vivem tranquilamente, vivem comodamente, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comer do bem, beber do melhor que há, sem saber, como diz aqui, da ruína de José. Ou seja, sem se preocuparem com a desgraça dos outros. No final da primeira leitura, Amós dizia que quem vive assim, que despreocupado com os problemas dos outros, aqueles que vivem só para si, só para o seu conforto, nas suas comodidades e nas suas insensibilidades, serão os primeiros a serem humilhados e a serem deportados, coisa que vai acontecer depois, mais à frente, a deportação do povo de Israel, do qual nós hoje ainda assistimos a estas desgraças de Israel e de Gaza e da Cisjordânia. É tudo uma questão de terra. Acharem que a terra é só de uns, mas Deus criou a terra para todos. Então, Jesus hoje no Evangelho diz-nos coisas muito claras e abre-nos muito os olhos. Por isso é que diz Abraão no final, não é preciso que se mande profetas nem nada. Abram os olhos. E esta leitura é para nós abrirmos os olhos. Jesus diz-nos claramente que as nossas ações comprometem a nossa eternidade. O que nós fazemos aqui tem consequências na eternidade. Como o que nós fazemos aqui tem consequência, por exemplo, as questões ambientais. O que nós andarmos a estragar tem consequências. Se eu bater em alguém, tenho essa consequência que pode-se vingar, pode-me bater, pode-me matar, pode fazer. Se eu fizer uma boa ação, certamente serei recompensado dessa boa ação e mesmo não seja recompensado, vou-me sentir bem com ela. Portanto, a nossa vida as nossas ações têm consequências eternas para a eternidade. É uma má ideia nós pensarmos que Deus nos vai pôr no céu ou Deus nos vai pôr no inferno. Quanto muitas vezes assim, para onde é que tu queres ir? Para o céu. Faz por isso. Para onde é que tu queres ir? Para o inferno. Deus diz, não faças isso. Tenta ir para o céu. Mas depende de nós, das nossas boas ações ou das nossas más ações. As boas ações, como a partilha de bens, a sensibilidade aos que mais sofrem, levar-nos-ão seguramente para junto de Deus. Se nós, pelo contrário, usamos os nossos bens só em função de nós e das nossas amizades, e se formos insensíveis a quem vive miseravelmente na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, esta tal ideia global, a aldeia global que nós temos, a aldeia global não é só estarmos agora nós sabermos as coisas todas quase ao mesmo tempo. A aldeia global significa que estamos todos implicados, ninguém pode fugir daqui. As consequências é para todos. Se houver uma guerra nuclear, não é só entre dois países, todos estamos metidos nisso. Portanto, a aldeia global não é só percebermos que agora estamos todos conectados. Nada disso. É muito mais profundo que isso. É vivermos a sério a fraternidade de uns com os outros. Se nós não somos sensíveis a isto, então estas nossas más ações ou indiferenças levar-nos-ão para uma eternidade sem fim, a que podemos chamar inferno. Não sabemos se há chamas, se não há chamas, mas sabemos que o inferno é uma eternidade sem Deus e não deve haver coisa pior para sempre do que vivermos sem Deus. Isso é que será um verdadeiro inferno. Gostava só de sublinhar alguns pormenores desta parábola. Primeiro, o Evangelho não diz, mas está na introdução desta parábola, que Jesus, São Lucas faz este comentário. Ora, os fariseus, como eram muito amigos do dinheiro, ouviram as suas palavras e troçaram de Jesus. Portanto, Jesus, depois de ter dito aquilo a semana passada, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, estes fariseus ouvem eram muito amigos de dinheiro e começaram a rir. E Jesus diz-lhes, o que as pessoas têm por elevado é uma abominação aos olhos de Deus. Ou seja, o que as pessoas têm como riqueza, o dinheiro, isso é uma abominação aos olhos de Deus. Abominação na Bíblia é uma palavra muito forte.
só aparece em 3 casos. Abominação é a coisa que é mesmo muito mau. Primeira, o ídolo, a idolatria. Quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro, isso foi uma abominação. Segunda coisa, os desvios em termos de sexualidade, que estão bem descritos na Bíblia. Isso também é uma abominação diante de Deus. A má sexualidade, a sexualidade pervertida que vem na Bíblia. Terceira abominação, o dinheiro. Não significa que, mas eu tenho dinheiro, tenho a minha conta bancária, mas agora estou desgraçado. Não! Ricos, calma! Calma! Não se fez o check-in para o inferno. Calma! Mas temos que pensar um bocadinho, se calhar, como é que eu posso partilhar um bocadinho mais a minha riqueza? Como é que eu, estando bem e considerando que estou bem, posso ajudar quem não está tão bem? Isso é que é o desafio. Porque a parábola o que nos diz é que o rico foi insensível à necessidade daquele que estava à sua porta. Não é lá longe, à sua porta. Isto passa, se calhar, com muitos de nós. Aqueles pedintes que estão à porta do supermercado onde nós vamos. Aquele que está a tentar arranjar uma moeda num semáforo ou num estacionamento. Todos nós já passámos por situações destas. O que é que nós fazemos com essas pessoas? Como é que nós os ajudamos? Não os vamos enriquecer. A moedinha que nós dermos não os vai fazer mais ricos, mas pode tapar a miséria deles. E a nós não nos vai fazer falta, não vamos passar fome se ajudarmos alguém. Ora, esta é uma das lições da parábola, não sermos insensíveis. O rico, não sei se repararam, não tem nome. Como é que se chamava o rico? Não se sabe. Mas o pobre tem nome. Lázaro. É a única vez, é a única parábola que Jesus conta em que dá o nome a alguém. É esta. Mas, curiosamente, podia dizer era o António e o Lázaro. Não, o rico não tem nome. Era um rico. Mas o pobre tem nome. É o Lázaro. Lázaro, traduzido à letra, significa aquele que Deus ajuda. Lázaro. E do rico não ficou nada. Do rico não ficou nada. Mas do Lázaro ficou. Em Lisboa, nós tivemos até há pouco tempo o hospital de São Lázaro. É este Lázaro. As pessoas que tinham no século passado as lepras e essas coisas, a gente chamava leprosos ou lazarentos. Eram estes, das chagas. O Lázaro ficou como alguém a quem nós devemos prestar cuidado, como lugar onde nós nos devemos aproximar. E isto, para nós, hoje diz-nos muito, porque nós não devemos conhecer as pessoas por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. As pessoas não são um número. Para muitas políticas o que interessa é números. Mas nós não nos movemos por números. Deus não se move por números, move-se por nomes. Deus conhece o nosso nome. Conhece. Eu não sou o cidadão, não sei quê, como está no cartão. Não, eu sou, para Deus, eu tenho um nome. E é importante nós percebermos isto. Nos nossos conhecimentos, nas nossas amizades. Como é que é? Tenho pobres? Façam esta... Tenho pobres nas minhas amizades. Gente pobre. Gente que eu sei que é pobre. Nos meus amigos à minha volta, tenho gente que é pobre. Convido-os à minha casa. Ajudo-os. Se calhar não. Não sabemos o nome daquele a quem damos, se calhar, uma esmola de vez em quando, que nos pede alguma coisa. Se calhar nem dizemos bom dia. Nós, há uns anos atrás, a falar com uma pessoa sem abrigo, ele dizia que o que mais lhe custava era as pessoas não lhe dizerem bom dia. Quer dizer, já não é não darem nada, é não dizerem bom dia. É trágico quando a gente passa por um ser humano que nos diz bom dia e a gente não diz nada. É trágico. O Papa Francisco dizia, dá uma esmola e diz bom dia. Dá uma esmola e pergunta-lhe o nome. Dá uma esmola e pergunta o que é que podes fazer por ele. Depois também há o pormenor desta situação degradante do sem-abrigo. Não lhe davam sequer as migalhas que caíam da mesa. E aí, aquilo que dá mais pena a esta situação, isto é bom fazer porque nós estamos em mudança de mentalidade, é que os cães vinham lamber as chagas do Lázaro. O cão não era um amigo. Vai lamber a chaga do dono. Não. O Lázaro não tinha força
para enxutar os cães que lhe vinham lamber as chagas. Os cães no tempo de Jesus eram quase tão impuros como os porcos. Os cães no tempo de Jesus eram rafeiros, andavam na rua, não eram animais domésticos como nós os temos agora. Eram muito mais selvagens que o que são agora. E vendo uma pessoa quase a morrer, a tentação era grande de abocanhar essa pessoa. E estes cães, quando se diz aqui no Evangelho que nem até os cães lhe vinham lamber as chagas, é para significar a situação degradante daquele pobre à porta da casa daquele homem tão rico. Mas as situações mudam. Os dois morrem. E aquele que tinha andado no conforto vai agora para o tormento. E aquele que tinha passado a vida em tormentos está agora no conforto, no melhor conforto, que é o colo de Deus. Concluindo, tudo se joga aqui. Não estejamos à espera do último minuto da nossa vida para nos arrependermos. É um milagre nós termos consciência do último minuto da nossa vida. É um milagre a gente saber quando é que vai ser para chamar o Padre. Ainda não, que ainda não é para já. Não adiemos muito a nossa eternidade. Não a coloquemos em jogo. Comecemos já a tratar dela, porque tudo se joga aqui. Não há de cá vir ninguém avisar-nos de como é que não é, porque é o próprio Jesus que hoje nos avisa. Não sejas egoísta, partilha, sê sensível às chagas dos outros, faz alguma coisa pelos Lázaros que encontras na tua vida e assim terás o céu. Que o Senhor nos dê esta sensibilidade que nas nossas sociedades e na nossa sociedade portuguesa está a faltar um bocadinho. Está a faltar um bocadinho esta insensibilidade. O pensarmos só em nós e a partir de nós e não pensarmos nas necessidades do outro. Há muita gente que com as nossas migalhas pode refazer e tornar a sua vida um bocadinho melhor. Que assim seja.